Esta terrível história foi contada por meu tio há muito tempo. Em meados dos anos 90, ele morava na parte central da Rússia e trabalhava meio período como carregador de madeira. Foram tempos difíceis. Para alimentar sua família inteira, ele teve que trabalhar duro e muitas vezes ele ficava até tarde da noite. Depois de um longo dia, ele estava voltando da floresta para a vila. Ele trabalhou muito naquele dia e seus olhos estavam quase fechando de fadiga. De repente, algo brilhou na estrada escura. Era impossível ver imediatamente. E ele quase foi em direção àquela sombra estranha. Ele pisou fundo no freio e depois parou. Havia uma garota parada no meio da estrada, com roupas sujas e amarrotadas. O que ela estava fazendo ali, na floresta, a 16 quilômetros da vila mais próxima, em uma noite como aquela? Ele se sentiu mal, mas então ele ficou com ainda mais medo. Exceto pelo destino da garota, que estava sozinha no escuro. Ursos e lobos famintos vagam por essas partes à noite. Ele buzinou para ela e fez sinal para que ela parasse e entrasse no carro. Ele decidiu levá-la para a vila mais próxima. Ela era uma linda morena. A menina ficou em silêncio e não falou. Seus olhos estavam fechados. Meu tio tentou descobrir o que havia acontecido, mas recebeu apenas silêncio em resposta. Então, para facilitar a viagem, pegou sua fita preferida e ligou a música. Mas, por sorte, ele deu um solavanco e deixou cair a fita, que caiu em seus pés. Então, ele se abaixou para pegá-la. A fita estava nos pés da garota. Ao chegar lá, sentiu um cheiro terrível de lã suja ou de algum animal e não entendeu imediatamente o que era. O cheiro o assustou um pouco. Mas quando seus olhos se adaptaram à escuridão no fundo da cabine, ele viu algo estranho, algo que o fez estremecer de medo. A menina tinha cascos em vez de pés, cascos de vaca, sujos e horríveis. Esse momento pareceu uma eternidade para ele. Afinal, ele não conseguia dizer uma palavra, e a estranha passageira que estava sentada ao lado dele claramente começou a suspeitar de algo. Então, ele reuniu coragem e pediu à garota que olhasse e verificasse a roda dianteira direita. Assim que ela abriu a porta, ele a empurrou para fora e fechou a porta por dentro. Um grito terrível ecoou. Ela começou a bater na porta do passageiro, sacudindo-a. Meu tio pressionou o acelerador até o fundo. Ele dirigia tão rápido quanto o carro permitia. E no espelho retrovisor, ele viu essa criatura terrível correndo atrás dele, quebrando o silêncio com seus gritos de partir o coração. A criatura o seguiu até o fim da floresta. Mas quando ouviu os cães latindo na vila que se aproximava, ficou lá no escuro e não o seguiu mais. No dia seguinte, ele e sua família deixaram a área e nunca mais voltaram. Ele contou essa história para muitas pessoas, mas ninguém acreditou nele, exceto eu. Ninguém sabe quem era ou que tipo de criatura vivia nesta floresta, e aqueles que haviam encontrado, todos sumiram. Esta história é sobre um jovem, funcionário de uma grande empresa, que voltava para casa tarde da noite. Ele caminhava por uma rua escura e viu um sem-teto sentado no chão. Ele vai pedir dinheiro de novo. Não vou dar a ele nem um centavo. Malditos! Ao passar pelo morador de rua, o homem estendeu a mão trêmula na esperança de conseguir algum dinheiro. E então o sem-teto agarrou brutalmente suas mãos e começou a rir terrivelmente, dizendo: "Sujeira! Sujeira! Tem sujeira em suas mãos! Sujeira eterna! Sai de cima de mim, seu imundo! Como ousa tocar minha mão? Minhas mãos, elas estão sujas! Pô, eu tenho que limpar toda essa sujeira! Elas estão todas sujas agora! Por quê? Eu tenho que lavá-las! Devo lavar! As palavras daquele velho sujo e seu rosto louco estavam em sua mente.
O cara estava tão preocupado com a limpeza das mãos que ficou atordoado naquela noite. Ele puxou as mãos e correu para casa. Quando chegou ao apartamento, a primeira coisa que fez foi empurrar a esposa e correr para o banheiro. Ele abriu a água quente e começou a lavar as mãos. Ele as lavou por 10 minutos e sua esposa veio descobrir por que demorou tanto. Mas ele gritou com ela e trancou a porta. Ele deixou a água mais quente, queimou suas mãos, mas ele continuou esfregando elas com uma toalha. Ele não parou de lavar as mãos durante a maior parte da noite. E no dia seguinte, sua esposa pôde ouvi-lo resmungando e rindo no banheiro. E então, de repente, no final da tarde, ele saiu do banheiro. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e ele tinha olheiras. O rosto estava distorcido por uma careta terrível que dificilmente poderia ser chamada de sorriso. Veja, agora minhas mãos estão limpas! Eu as lavei! Eu as lavei! Veja! Minha amiga Marta me contou essa história terrível que recentemente aconteceu com ela. O novo ano escolar chegou e ela alugou um apartamento barato em uma casa velha. Durante o dia, ela assistia palestras na faculdade e à noite trabalhava em um café. Marta chegou em casa tarde da noite, cansada, e literalmente caiu no chão. Talvez por estar tão cansada, não notou nada de estranho no apartamento. Mas um dia, sem motivo, o café foi fechado e todos foram mandados para casa. Marta decidiu dedicar seu tempo livre para descansar após a faculdade. Nos primeiros dias, ela começou a notar coisas estranhas. Sempre teve a impressão de que alguém a observava. Ela sentiu os olhos de alguém sobre ela. E uma vez, ela viu algo que a assustou muito. Ela estava cozinhando o jantar e fatiando legumes. A cozinha tinha uma boa vista do corredor e do quarto. Com o canto do olho, ela viu o momento em que alguém estava na sala. Uma grande cabeça cinza e careca apareceu na esquina e olhou para ela. Mas Marta estava com medo de virar a cabeça e ver o que era. E à noite, quando ela foi para a cama, alguém começou a bater a porta da cozinha. Ele estava parado no escuro e mal podia ser visto. Mas ela sabia que alguém estava parado ali. Marta acendeu a luz e não a apagou de novo a noite toda. Os ruídos pararam. Só então ela conseguiu adormecer. E quando ela adormeceu, ela decidiu se mudar deste apartamento. De manhã, o medo de alguma forma passou e ela até começou a pensar que havia imaginado tudo isso. Ela foi para a faculdade. No metrô, ela estava ao telefone, como de costume, mas o que ela viu a paralisou de medo. No telefone, ela viu uma série de fotos. Alguém a fotografou durante o sono naquela noite. Havia muitas fotos e a pior parte estava no final. Ela viu quem fez isso. Depois disso, o telefone ficou muito quente e desligou. Levei este telefone para a assistência, mas eles simplesmente levantaram as mãos e disseram que todo o telefone foi literalmente queimado por dentro e não poderia ser restaurado.